Oi, eu sou Jussara Del Moral, paciente com câncer de mama metastático, membro da Rede Mais Vida e da Rede Causadores Oncoguia. Estou em tratamento desde 2007 e tive algumas surpresas aí pelo caminho, né? Entrei em remissão, depois tive uma metástase, depois entrei em remissão de novo e aí eu tive uma metástase que está se estendendo, o meu tratamento e, obviamente, que eu já trato isso como uma doença crônica. E quando a gente fala de doença crônica, a gente pensa que a gente vai estar no hospital pro resto da vida. Então, a gente tem que pensar que alguns têm SUS, alguns têm convênio. Eu tenho convênio. E acreditem, até quem tem plano de saúde, até uma pessoa como eu, super bem-humorada, às vezes perde esse humor. Para discutir esse e outros problemas, vai começar agora a mesa que trata de saúde suplementar, com o Thiago Farina Matos, do Instituto Oncoguia. Alô? Obrigado, Ju. Cadê a Ju? Obrigado. Bom, como o Rafael disse, a gente não vai ter coffee break. Podem se acomodar novamente. Essa mesa é uma mesa que a gente tem feito, a discussão que a gente vai fazer nessa mesa, a gente tem tido desde o primeiro fórum. Alguns avanços aconteceram desde lá, mas muitos desafios permanecem. Vai ser uma mesa com praticamente todos os players, todos os atores envolvidos, participando, apresentando suas perspectivas. Antes de dar continuidade e chamar a Inés para fazer a sua introdução e mostrar um pouco como é que está o cenário da saúde suplementar. O passador de slide está fácil aí, Vitor? Eu gostaria de contextualizar um pouco, inclusive com o trabalho que o Oncoguia tem desenvolvido nessa área da saúde suplementar. Quando a gente fala em saúde suplementar, a gente pensa logo no rol, no famoso rol da Inés. E rol em oncologia tem uma relação muito íntima desde sempre. A Inés, ela foi criada no ano 2000, e desde o início da Inés, ela vem trabalhando com isso que a gente chama de rol, de procedimentos e eventos em saúde. A periodicidade em que esse rol é atualizado, variou, não foi sempre de 2 anos. Ultimamente, nas últimas revisões, a gente tem visto essa periodicidade de 2 anos, mas é algo que tem acompanhado bastante a oncologia. De 2014, a partir da discussão para o rol de 2014, a oncologia ficou com uma relevância ainda maior para o rol. E por que isso? Porque até a discussão do rol de 2014, a oncologia basicamente discutia a incorporação de técnicas cirúrgicas, de técnicas diferenciadas de radioterapia, de exames, como por exemplo o PET scan. Mas a partir do rol, a partir das discussões do rol de 2014, também entrou para o rol a discussão sobre os medicamentos oncológicos antineoplásicos de uso oral em domicílio. A partir de 2014, os beneficiários de plano de saúde passaram a ter acesso aos medicamentos orais em domicílio. Em relação aos medicamentos endovenosos, as quimioterapias endovenosas. As quimioterapias endovenosas não entram no rol. A regra hoje é a seguinte: basta ter registro na Anvisa para que o paciente tenha direito a esse tipo de tratamento. No rol agora que entrou em vigor em 2018, a gente viveu aí momentos bastante conturbados no processo de atualização do rol. Talvez pelo avanço, pelo crescente avanço da medicina, uma onda de inovações tecnológicas, o processo começou a ficar muito, muito mais complexo. E gerou desconforto dentro da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse desconforto, e aqui eu chamo a atenção para uma iniciativa muito importante da INS, que é abrir da transparência às reuniões da diretoria colegiada, da transparência às reuniões do órgão que efetivamente decide na saúde suplementar. Isso aqui está disponível no YouTube, e eu vou passar um trecho para vocês que mostra um pouco da própria angústia dos diretores em tornar o processo de revisão do rol
um pouco mais confortável, né, e aprimorado em relação ao que é hoje. Em relação à contraproposta que a doutora Carla fez aqui, de formação de um grupo técnico, né, de um grupo de trabalho para já pensarmos no processo de atualização do rol, repensar esse processo e aprimorá-lo, né, eu estou perfeitamente de acordo. Tá? Então, acho que esse é um grupo de trabalho que deve ser coordenado pela DIPRO, né? E, de minha parte, indicarei hoje ainda o representante da DIOP para participar desse grupo de trabalho. Agora, o que é preciso é, de fato, um firme compromisso de entrega desse grupo de trabalho, né? Se o prazo será 60 dias, a nossa última reunião de colegiada desse ano será 15 de dezembro. Então, esse assunto, gostaria do compromisso desse assunto ser pautado no dia 15 de dezembro, já com uma minuta de resolução normativa para tratar desse apontamento de revisão do processo, né? Diretores Simone e Rodrigo, podemos combinar desse jeito? Sim, de acordo. Foi unânime. Todos entenderam que havia necessidade de aprimorar o processo de atualização do rol da ANS. Foi criado um grupo de trabalho dentro da ANS, um grupo que teria a função de estruturar uma minuta de resolução normativa, uma norma da ANS, para deixar bem claro quais seriam as fases desse processo de atualização do rol. No comecinho de março, nós recebemos um e-mail da ANS, convidando o Oncoguia a participar do Comitê de Avaliação de Tecnologias na Saúde Suplementar, do CoSaúde. E esse comitê iria analisar uma minuta, a proposta foi elaborada dentro da ANS, a minuta da resolução normativa que definiria, então, as regras do rol. Antes da gente participar dessa reunião, nós avaliamos essa minuta, apresentamos por escrito nossas sugestões, publicamos no portal, quem quiser ter acesso, basta acessar o site do Oncoguia. Colocando esse título, você já consegue ter acesso direto pelo Google. E eu quero discutir um pouco com vocês agora quais são os principais pontos que vão ser regulamentados nessa resolução, que estão em processo, né, de construção. Primeiro ponto, uma das grandes discussões era a periodicidade em que o rol seria revisado. Na proposta da ANS, manteve-se, então, o que já vem sendo feito nos últimos anos, que é uma revisão do rol a cada 2 anos. Quais foram as nossas sugestões? Em relação aos orais, aos medicamentos orais, nós entendemos que o mais adequado, até pela pouca estrutura da ANS, né, pela deficiência, e isso é algo que acontece com muitos órgãos públicos, porque é um processo extremamente complexo, depende de uma estrutura muito grande de profissionais, de uma gama de profissionais muito intensa, que os orais fossem tratados da mesma forma dos endovenosos. Bastaria ter registro na Anvisa para que esses tratamentos passassem, então, a ser obrigatórios. Você não dependeria de esperar 2 anos, eventualmente, para se discutir e garantir ao paciente esse direito. Numa pior das hipóteses, aí, já pensando numa proposta intermediária, em relação aos orais, que se criasse um modelo diferente de avaliação. Não esperar os 2 anos, mas a partir do registro do tratamento, um compromisso da ANS em fazer uma avaliação dessas tecnologias, e num prazo de 180 dias decidir se elas seriam ou não cobertas na saúde suplementar. Em relação aos demais procedimentos, e aí a gente está falando de técnicas cirúrgicas, de exames, de outros procedimentos e eventos de saúde, nossa sugestão é que o rol passasse, então, a ter uma revisão anual, o que seria compatível até mesmo com a revisão, com a atualização monetária, a correção monetária dos planos de saúde, que acontece anualmente. Outro ponto que foi abordado pela resolução normativa da ANS, em relação a quem poderia solicitar a incorporação de novos procedimentos, ou não só a incorporação, mas a alteração dos procedimentos, a exclusão de alguns procedimentos do rol da ANS.
Desde da última, talvez da antepenúltima revisão do rol, acredito a última, os membros do CoSaúde, daquela Câmara que eu mencionei para vocês, eles têm um período, né, dentro desse período de 2 anos, eles têm ali uma janelinha, um lapso temporal, em que eles podem escrever num formulário próprio da ANS tecnologias, procedimentos, eventos que eles entendem que deveriam ser incorporados ao rol. CoSaúde é formado por algumas partes que atuam no setor, planos de saúde, hospitais, associações de usuários, mas é um universo muito restrito, não representa, longe de representar a totalidade da população. Então é um segmento bastante restrito, e eles que têm hoje, né, e pela proposta inicial da ANS, a legitimidade para propor a incorporação de novas tecnologias na saúde suplementar. Nossa proposta: que a submissão fosse aberta a todo e qualquer cidadão, a toda e qualquer entidade. Tal como acontece na Conitec, no SUS. No SUS, hoje, qualquer pessoa, qualquer entidade pode submeter propostas para incorporação. Obviamente que exige-se uma qualificação, né, uma série de informações técnicas, para que a avaliação seja viável, né, para que haja evidências técnicas científicas para a avaliação. Isso poderia ser feito, eventualmente, na ANS. No mínimo, e aí a gente pegou uma ideia muito parecida do que acontece no judiciário, não sei quem é do mundo jurídico aqui, tem uma figura que se chama amicus curiae, amigo da corte. Supremo Tribunal Federal, por exemplo, qualquer entidade que se considera com expertise para contribuir com alguma ação de relevância pública, pode pedir para entrar num processo judicial e apresentar a sua perspectiva para o Supremo Tribunal Federal. Ele se habilita oficialmente no processo, mesmo não sendo parte. Então, a gente propôs aí algo também, alternativamente, algo semelhante. Que a ANS pudesse abrir para habilitações de entidades ou experts que demonstrassem ter conhecimento e capacidade para contribuir no processo de revisão. Essa questão dos intermediários, né, para vocês terem ideia, no último rol, como só os membros do CoSaúde tinham autorização para submeter tecnologias, você tinha vários intermediários, várias pessoas que tinham que praticamente mendigar para os membros do CoSaúde para que eles apresentassem as tecnologias. Você acaba criando um cenário de intermediação que muitas vezes pode beirar a promiscuidade. Há um risco grande de criar um ambiente promíscuo. Abrindo isso para qualquer interessado que tenha capacidade técnica para apresentar, você elimina esses intermediários. E esse ponto não é um ponto que só incomoda a sociedade civil. É um ponto que incomoda, inclusive, a diretoria da ANS. Vejam essa fala do Leandro. Como esse é um tema tão estratégico, né, eu acho que vale também uma reflexão nossa aqui, dos diretores, sobre o processo em si de incorporação do rol de procedimentos. Né? Já houve um passo no sentido de democratização do acesso e das discussões, dar mais transparência, quando os membros do CoSaúde foram indicados pela Câmara de Saúde Suplementar. Já houve esse movimento. Né? Mas eu entendo que é importante assegurar que toda a sociedade possa participar sem necessidade de intermediários nesse processo. Né? E não apenas no momento da consulta pública. Então, eu acho que cabe uma reflexão sobre o processo, inclusive na questão da entrada, no formulário de entrada. Né? Se não é possível a gente, de fato, ampliar esse acesso das demandas de incorporação de saúde por meio de um formulário de entrada permitido a qualquer cidadão ou entidade que atenda aos requisitos informacionais do formulário de entrada. Então, é uma proposta que, inclusive, vem da própria diretoria da ANS. Essa reunião foi realizada em outubro do ano passado. Parece, na reunião que nós discutimos esse ponto, parece que a ANS tem realmente a intenção de fazer essa alteração e permitir que qualquer interessado submeta propostas aí de incorporação. E você tem um outro aspecto que também eu acho que vale ser ponderado aí pelos debatedores. A ANS ela é um órgão que existe para harmonizar uma série de relações que são conflituosas, interesses que muitas vezes
são opostos. Mas ela tem como uma missão a defesa do interesse público. Vamos imaginar que alguma dessas pessoas submeteu uma tecnologia para ser incluída no rol. E por uma falha num documento, né, esse processo vai ser simplesmente excluído, descartado. Pode ser uma baita tecnologia importante, só que o processo vai ser descartado porque faltou algum documento que era exigido aí. Segundo a norma do jeito que está, se tiver alguma falha formal, o processo é simplesmente excluído. E não vai ser avaliado. Me parece que isso não caminha lado a lado com esse princípio da defesa do interesse público. Porque se é do interesse da sociedade a incorporação de uma tecnologia que realmente vai beneficiar o paciente, que realmente deveria entrar no rol, não acredito que uma falha técnica, uma questão formal, atrapalhe esse processo. Então, uma sugestão até bastante simples é você abrir um prazo para qualquer interessado que eventualmente perceba a importância daquela tecnologia suprir aquela deficiência formal. E aí garantiria um papel mais ativo e não passivo da agência. Além disso, e aí já para concluir a questão do rol, a gente historicamente tem tido uma oportunidade para participar desse processo de construção, que é a consulta pública. Segundo a proposta do jeito que está hoje, na consulta pública, a sociedade não vai ter mais o direito de solicitar a discussão de algum procedimento que não foi solicitado pelos membros do COSAúde, né, naquele formulário de entrada. Então, a consulta pública vai ser simplesmente para discutir aquilo que foi solicitado no formulário de entrada. Então, você restringe ainda mais a participação social, se essa proposta se concretizar. Esse é o cenário, basicamente, do rol. A gente apresenta também essa sugestão. Vale destacar que a INS tem feito um trabalho importante de dar transparência. Todos esses documentos, todo o vídeo da reunião onde o COSAúde discutiu esse assunto, está também disponível no site da INS. Então, acho que vale a gente reconhecer esse ponto positivo que a agência vem desenvolvendo. Além disso, e já para passar a palavra para a INS, tem alguns pontos que mereceriam ser discutidos nessa mesa. Um é um projeto que a gente tem desenvolvido, que a gente batizou de Operação Chaminé, uma iniciativa de advocacy que tem como objetivo obrigar os planos de saúde a cobrirem tratamento sistêmico para o tabagismo. Nós apresentamos uma sugestão de projeto de lei no Senado Federal, essa sugestão vai ser analisada, e tem aí como objetivo você garantir aí a cessação do tabagismo, né, e uma forma do beneficiário de plano de saúde utilizar do seu plano para poder parar de fumar. Tem um importante artigo que foi publicado pelo João Paulo Reis, que está aqui, que vai participar dessa mesa, que mostra, ele já fez uma experiência que mostra que investir na cessação do tabagismo, a longo prazo, gera uma economia para o mercado. Gera uma economia. Ele pode falar um pouquinho sobre esse assunto. E há dois outros pontos que estão em processo de discussão na INS que vão impactar na vida do paciente com câncer. Uma resolução normativa que trata da franquia coparticipação. O Rafael, a gente já conversou sobre isso, ele gosta muito dessa proposta. Tem sido muito polêmica, tem gerado muita polêmica. Basicamente, a franquia participação, como num seguro de carro, às vezes você poderia usar um plano e pagaria até que atinja um determinado limite, ou então você contribui, e aí a coparticipação contribui com um percentual sobre os procedimentos que vão ser realizados. Essa resolução já foi colocada em consulta pública e logo deve ser analisada pela diretoria colegiada. Alguns procedimentos não entram em coparticipação e nem em franquia, como, por exemplo, radioterapia, quimioterapia e alguns exames para detecção precoce do câncer, exames preventivos. E a expectativa é que isso reduza um pouco o valor da mensalidade, porque vai compartilhar um pouco os riscos e o uso. Então, isso também pode aumentar aí o acesso a novos beneficiários no plano. E a outra questão também muito, muito discutida, e que é um assunto que vira e mexe chega no Instituto Oncoguia, pelo Programa de Apoio ao Paciente, é a portabilidade da carência. Hoje você tem uma janela também, um lapso temporal, 120 dias a partir do aniversário do contrato, para poder exercer esse direito de trocar de um plano para o outro. Assim como a gente faz com linhas de celular, existe isso, tem que ser planos compatíveis, mas tem uma janela, um lapso temporal. A ideia da INS, que também já foi uma minuta submetida em consulta pública,
é garantir que essa portabilidade possa ser exercida a qualquer tempo, né, e substitui o que hoje é chamado de compatibilidade, né, pela exigência de carência para coberturas não previstas. Então, são assuntos atuais que estão sendo objeto de análise da ANS, e, com esse contexto, eu gostaria, então, de chamar a Ana Cristina Martins, que é coordenadora de Gestão de Tecnologias em Saúde da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Aqui já colocou aqui? Está ótimo. Bom dia a todos. Ele já fez parte da minha apresentação, vocês observaram isso. Então, eu vou começar de onde ele parou e fazer algumas discussões. Se eu me apresentar, eu estou acumulando o cargo de coordenação e o cargo de gerente geral de regulação assistencial, que era o cargo que era ocupado pela Raquel Lisboa, que muitos de vocês devem conhecer, mas a Raquel continua lá trabalhando com a gente, mas ela está se liberando do cargo para fazer o doutorado dela. Já iniciou o doutorado e agora vai passar um tempo, talvez agora no início, não sei, para se dedicar ao doutorado. Então, eu estou acumulando esses dois cargos desde abril. Né? Eu vou sentar, porque acho que fica melhor. Então, pegando, né, o gancho que a gente já foi colocado sobre a revisão do rol, esse grupo que foi proposto em outubro, né, e a gente, então, constituiu esse grupo. Imediatamente após essa diretoria colegiada, os diretores indicaram os membros do grupo. O grupo começou a se reunir na outra semana e finalizou um trabalho. Não foi apresentado na última colegiada de dezembro, por uma questão de pauta, mas em fevereiro, na primeira colegiada do ano, a gente já pautou uma primeira proposta de conclusão do grupo. O grupo se reuniu durante novembro, dezembro, início de janeiro, e a gente fez uma proposta de minuta. Então, a colegiada autorizou que a gente fizesse consultas sobre essa proposta de minuta. Então, essas consultas ocorreram internamente, para todos os técnicos da agência. A gente teve um tempo de consulta interna. Ocorreram com especialistas, né, e também ocorreram com o grupo do CoSaúde. Então, essa primeira proposta apresentada ao CoSaúde, né, que foi colocada aqui e discutida internamente, ela era uma proposta para ser revista, né? E a gente recebeu, foi em março, né, essa consulta, e até por uma questão de agenda, né, acabou sendo em março, que fevereiro ficou um mês difícil da gente conseguir uma agenda. Os resultados dessa consulta foram discutidos, né, incorporados, e a gente agora já fez, na área técnica, já fez uma proposta definitiva, incorporando algumas das sugestões feitas pelo CoSaúde. Né? Não todas, até porque pelo CoSaúde, pelos especialistas e as consultas internas. Até porque algumas propostas são contraditórias. Né? Então, a gente fez toda uma justificativa e apresentou a documentação completa, e agora cabe à colegiada, né, discutir internamente e pautar essa proposta, e então essa proposta vai ser aberta, possivelmente, a regra que a ANS tem mantido, mas depende da diretoria colegiada, ela será aberta para consulta pública. Então é bom, né, vocês acompanharem, porque ainda vai ter um momento de posicionamento da sociedade, agora como um todo, nessa consulta pública, já com as modificações feitas. Né? Então, algumas questões que foram colocadas aqui já foram, né, já tem uma proposta um pouco diferente. Então, em relação à periodicidade de 2 anos, essa periodicidade já vinha sendo apontada nas RNs que faziam alteração do rol. Então, esse já era um prazo que a ANS entende que é possível fazer essa revisão, e o que vem sendo feito. Então, é muito provável que isso seja mantido. Claro que a gente, até a conclusão desse processo, né, a gente não pode dizer nada em definitivo. A regra que a gente tem valendo hoje é a regra colocada na 428, mas é possível e muito provável que se mantenha uma revisão a cada 2 anos. Em relação à abertura do formulário, tem uma discussão, e aí a gente tem diversos, né, pontos de vista. Um dos pontos de vista
é que o CoSaúde, ele é um representativo da sociedade porque ele espelha a representação da Câmara de Saúde Suplementar. Então, ele é feito com a representação da Câmara Suplementar e também pode convidar outros parceiros para participarem. Então, nesse caso, os profissionais de saúde, né, os representantes da sociedade que ali estão, são os mediadores e as pessoas que pleiteiam essas tecnologias, que é um processo técnico. Esse é o entendimento que a gente tinha, né? É um processo técnico, é um processo difícil, complexo, mas essa proposta sempre, né, passa por uma consulta pública. Então, era esse entendimento de que o profissional de saúde é o mediador desse processo. A abertura desse formulário é uma proposta que está sendo colocada também. Depende de uma decisão, depende, é claro, também de uma estruturação interna desse processo administrativo, tá? Porque o rol ele é um processo administrativo, ele é um processo que tem que cumprir formalidades específicas da normatização da ANS. Então, dentro desse processo, é necessário que se faça ajuste para que esse formulário seja aberto a toda a sociedade. Mas essa é uma possibilidade também. Eu não posso dizer que vai ser aberto ou que não vai ser aberto, porque já não depende mais de uma recomendação da área técnica, está em processo de decisão, e eu acredito que a colegiada vai se debruçar, né, nesse tema com muito cuidado, porque é um tema muito importante para a agência, é um tema muito importante, né, para a saúde suplementar como um todo. Então, a gente precisa ver então, como vai se dar esse processo. Ok, em relação aos outros dois pontos, né, uma coparticipação em franquia, acho que alguns de vocês podem estar acompanhando, a gente também está esperando essa última decisão, já houve uma consulta pública, e o outro tema que se refere à portabilidade é um tema que já foi pautado várias vezes e acreditamos que também já está perto de uma definição. Então, essa seria uma proposta do que a gente vai discutir. Eu queria começar falando, os vídeos são só... A tela é só referencial. Mas eu queria levantar um pouquinho como foi esse processo do marco legal, da lei. Né? A lei de... Eu pedi desculpa pela minha voz, mas eu estou com amidalite. Eu quase nem vi. Hoje de manhã até fiquei em crise se eu viria ou não. Mas, voltando... obrigada. A Lei 9656, que é uma lei de 98, a lei da criação da ANS foi uma lei de 2000, que passou a ser vigente em 2000, a Lei 9656 ela foi um resultado de uma discussão da sociedade, uma necessidade de se regular um mercado que já vinha aí operando há vários anos, né, sem regras explícitas. E foi uma conquista, uma batalha conseguir aprová-la. Para você ter uma ideia, os contratos anteriores à lei, muitos deles tinham exclusões absurdas, como excluir grupos de doenças, como câncer, ou como doenças infecciosas, ou doenças crônicas degenerativas. Então, existiam contratos desse jeito, existiam contratos que limitavam o tempo de internação, ou tempo de internação em UTI, ou tempo mesmo de internação hospitalar. Então, contratos que excluíam grupos de procedimentos, como quimioterapia, radioterapia. Então, a Lei 9656 ela veio dar uma estrutura para esse mercado, e a ANS, então, em 2000, começa a operar. Quando a gente estiver falando aqui de cobertura, isso é importante para a gente saber, quando eu falar aqui de cobertura na saúde suplementar, essa cobertura se refere aos planos que são registrados após 98. Os planos anteriores, né, isso foi uma decisão judicial, vale o que está no contrato. Então, se o contrato tinha contratos também que dizia assim, cobre tudo, né, qualquer procedimento, mas tinha contratos que eram restritivos. Então, esses contratos, se a cláusula não for abusiva, é claro, né, sempre existe, né, a possibilidade de questionamento dessas cláusulas, mas vale o que está no contrato. Então, quando a gente fala de cobertura, rol mínimo, a gente está falando dos planos que estão registrados após 98. Tá? Só para deixar isso claro. Mas essa mesma lei de 98, ela sofreu algumas modificações com o tempo. Uma das modificações foi a entrada dos quimioterápicos orais, que não estavam da lei. O medicamento domiciliar ele é uma exclusão da lei. Tá? Ele foi
a lei foi modificada para que os quimioterápicos pudessem entrar nessa cobertura. Então, os medicamentos domiciliares estão excluídos, exceto os quimioterápicos orais. Então, isso foi o que possibilitou a entrada dos medicamentos quimioterápicos orais. Eu vou passar alguns slides, porque eu acho que não. Bom, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem cerca de 47 milhões de beneficiários em planos médicos hospitalares. Okay? E ali é a diferença, né? O azul são os individuais, os laranjas é o coletivo empresarial e o verdinho o coletivo por adesão. Mais de 70% dos planos privados hoje são planos coletivos empresariais. Essa é a distribuição da cobertura, quando a gente, né, as áreas de maior cobertura, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Brasília também tem uma alta cobertura de planos privados, talvez uma das maiores do Brasil. E seguido ali dos estados do Sul, Sudeste, e ali também o Centro-Oeste. Uma coisa, mas a gente vê claramente que essa distribuição não é igual no Brasil. Eu vou passar, porque isso não é necessário. Eu enviei a apresentação que não estava com os cortes. Mas estão todos os slides que eu vou apresentar aí. Esse eu já falei, a gente pode passar. A periodicidade provavelmente se mantém a cada 2 anos. Isso é importante. E aí, essa é uma questão que a gente discutiu muito internamente, muito. A proposta do GT, né, que foi conhecida pelo CoSaúde, ela manteve a periodicidade de 2 anos. Porque ainda, né, e por incrível que pareça, para o processo de avaliação, talvez fosse muito mais interessante ter um processo que fosse contínuo. Né? É mais tranquilo do que você acumular um conjunto de tecnologias, ter que fazer essa avaliação rapidamente, num tempo pequeno, é sempre um processo muito corrido. Por outro lado, né, existe uma organização do sistema de saúde suplementar que também foi considerado, e mesmo da ação fiscalizatória da ANS. Quer dizer, uma tabela que se modificasse continuamente ia tornar o processo menos transparente, tanto para a fiscalização quanto para os beneficiários. E esse marco, né, 1, 2 anos, né, ele possibilita os ajustes dos sistemas de informação, o conjunto, né, de regras que as operadoras têm que se organizar, a contratualização dos procedimentos. Porque quando a gente está falando assim, a mudança do rol, aí existem vários procedimentos. Né? São procedimentos, são equipamentos, são alterações de dutos, isso tem um impacto sobre os sistemas de informação, isso também tem um impacto na fiscalização da ANS, então a gente, após as discussões, a gente fez uma recomendação de 2 anos, periodicidade de 2 anos. Mas continuo dizendo que essa é uma questão que também vai ser debatida em consulta pública internamente. Eu queria colocar aqui para a gente, assim, ainda que eu esteja entrando nesse processo há pouco tempo, eu estou nessa área da coordenação, da gestão do rol e agora da gerência geral de regulação assistencial, menos de 1 ano, peguei todo esse processo, a última revisão do rol, eu entrei mais ou menos em outubro, novembro. Né, eu na ANS eu trabalhava numa outra área, né, na área de auditoria e na área de sistemas de informação também. Mas, assim, ainda que a gente saiba que existem ainda muitos pontos a aprimorar, a gente também reconhece que muitas coisas já melhoraram nesse processo de revisão do rol. Um deles foi a criação do CoSaúde. Então, a gente vai entrar para o 3º rol, terceira revisão do rol, com o CoSaúde funcionando. Então, o CoSaúde ele foi criado em 2014, na IN 44, e ele agora já está chegando ao seu 3º rol. Isso foi muito importante. Também, junto com a criação do CoSaúde, houve também uma mudança, uma ampliação do processo de transparência desse rol, como já foi falado. Então, a documentação de todas as reuniões, as apresentações, tudo fica aberto na internet e pode ser acompanhado.
Assim como a reunião de diretoria colegiada também nesse processo. Então, assim, foi um ganho muito importante a reunião do COSAúde, que é um momento em que a gente pode discutir e ouvir os diferentes atores e também buscar informações do mercado. Okay? Então, a gente levanta isso. E também, assim, esse processo dentro do COSAúde, houve também uma maturação dos processos de submissão, do processo de análise. E a gente, assim, eu reconheço isso, e realmente assim, a gente teve nos 2 últimos ROIs um aprimoramento desse processo, tanto do processo de avaliação das tecnologias, como no processo formal, né, porque esse é um processo formal que precisa ser bem registrado, que precisa seguir um conjunto de regras da administração pública. Excluir esse, possivelmente. Então, como se dá o processo hoje do ROL? Hoje, o que acontece? A gente abre um formulário para o COSAúde. É claro que, antes disso, a gente está lá trabalhando, né, fazendo todas as revisões necessárias. A gente, num determinado momento, né, geralmente, março, abril, maio, a gente abre o formulário. Durante um período, e aí a gente teve períodos variáveis, ano passado ficou aberto por 6 meses, a gente recebe a submissão dessas novas incorporações, alterações de dutos. Nesse período, a equipe técnica faz uma análise e também essas tecnologias são discutidas em reuniões do COSAúde. Okay? No final, a área técnica faz uma proposta, uma recomendação técnica para a diretoria colegiada, e a diretoria colegiada aprecia isso, aprova e envia autoriza um envio para consulta pública. Após consulta pública, é feita uma análise do que foi proposto. Algumas tecnologias podem ser, nesse processo, incorporadas, ou mesmo não incorporadas devido à consulta pública. Então, esse processo da consulta pública, como tem acontecido, ele faz modificações nessa lista inicial proposta, ele pode fazer isso, isso está em aberto. Tá? E depois a gente, então, passa novamente pela diretoria colegiada, ela toma a decisão final e o ROL é publicado. Isso tudo num processo de 2 anos, é um processo bem corrido, tenho que confessar para vocês. Essas são as telas da consulta. Em relação, então, assim, no último ROL, a gente teve a incorporação de cerca de 28 tecnologias e algumas outras alterações de DUT. Dessas tecnologias, 6 eram relacionadas ao câncer, tecnologias não medicamentos, né? E foram incluídos 7 medicamentos orais. Para ter uma ideia do peso, da importância que o câncer, né, o tratamento do câncer tem dentro desse processo. Ele, em geral, ele é um conjunto de doenças que é muito discutido dentro desse processo do COSAúde. Okay? Então, hoje, o que a gente tem no ROL para tratamento do câncer? A gente tem a cobertura, né, própria do plano de saúde, que é as consultas, vários exames diagnósticos, tratamentos cirúrgicos, quimioterapia e radioterapia. Então, a quimioterapia ambulatorial também é único, em geral, fora os imunobiológicos para as doenças autoimunes, para algumas doenças autoimunes, acho que a gente tem 7 ou 9, a quimioterapia também é uma exceção dentro da cobertura do ROL, a quimioterapia ambulatorial, né? Nós não temos muito medicamentos ambulatoriais para outras doenças incluídos no ROL. E os quimioterápicos, o tratamento de quimioterapia ambulatorial, ela está totalmente coberta. Basta o medicamento estar registrado na Anvisa. Radioterapia, os 43 medicamentos que hoje estão incorporados, quimioterápicos orais, e junto com isso os medicamentos de efeitos adversos e adjuvantes. Hoje é um conjunto aí de tecnologias que envolvidos. É claro, e aí eu queria trazer para vocês assim, a questão que foi me colocada inicialmente, né, a gente primeiro colocou no final, né, quando se propôs a palestra,
a discussão era como, a primeira pergunta, como garantir o atendimento às necessidades dos pacientes, né, as urgências do paciente, a incorporação dos avanços tecnológicos e a sustentabilidade dos planos, né, da saúde suplementar. Esse é um grande desafio. Essa pergunta ela não é, né, acho que ela vai ser discutida hoje aqui, né, várias vezes. E é um desafio para a gente também. E o que a gente tem apostado na ANS é no aprimoramento desse processo de avaliação, né? E a gente tem um processo que trabalha com os princípios da ATS, né, da avaliação de tecnologia em saúde. Então, a gente tem trabalhado em conjunto com o governo federal, com o Ministério da Saúde, que tem investido na formação de profissionais, tem investido na melhoria das suas metodologias. A gente tem visto isso nos últimos 10, 15 anos, um investimento em profissionais da área de avaliação de tecnologia, também um investimento na formalização. Nesse período, né, a gente tem a criação, inicialmente do CITEC, depois da CONITEC, tem o processo todo da CONITEC sendo estruturado, formalizado, do jeito que ele é hoje, passou por grandes transformações. Na ANS, a gente também está investindo nesse processo de formalização do processo, de transparência do processo, de aprimoramento dos profissionais de saúde. A gente não é fácil captar dentro do serviço público esses profissionais. Às vezes a gente perde profissionais, ou mesmo a gente não consegue captar esse profissional. Então, a gente também está investindo em outras formas de adquirir essas avaliações de tecnologia em conjunto com o Ministério da Saúde. Então, é um investimento para tornar mais criteriosa, mais cuidadosa esse processo de avaliação, para se julgar com mais qualidade esse balanço entre a necessidade do paciente, que está clara, reconhecida, né, os benefícios em saúde que atualmente têm sido vistos por tecnologia individualmente, né, e assim, é importante que isso, nesse caso, os pacientes estejam, né, também envolvidos, né, podendo colocar quais são os benefícios relevantes de fato, como a questão da sustentabilidade do mercado. A gente também está investindo na formação de profissionais e, né, de melhoria da equipe técnica com relação às avaliações econômicas desse procedimento e do impacto que essa incorporação vai ter dentro do processo, né, dentro do sistema de saúde suplementar. Então, isso é muito importante. Tem também uma questão de rede, isso não é a questão para os medicamentos, mas é uma questão para as outras tecnologias, como avaliar melhor a rede, a potencial de rede da saúde suplementar. Então, aí tem muitos desafios para a gente investir, e a gente está investindo e buscando ter transparência nesse processo e também ouvir, né, os interessados, para que a gente tenha um processo melhor que busque que atinja melhor os seus objetivos. Eu acho que assim, que a gente já tem experiências exitosas internas, tem questões que foram colocadas aqui que são extremamente importantes, como a questão dos quimioterápicos orais se assemelharem aos quimioterápicos injetáveis. Isso é uma proposta que precisa ser investigada do ponto de vista até do impacto financeiro. Essa é uma questão importante, a sustentabilidade do plano, que a gente não expulse as pessoas do plano. Então, esse é um balanço que está sendo buscado com mais critério nesse processo de avaliação. Então, o meu tempo esgotou, mas eu acho que esse é mais ou menos o caminho que a gente está seguindo na ANS, que a gente está buscando, e muito mais alinhado hoje, né, a diretoria colegiada, com a área técnica, as pessoas estão percebendo a importância desse processo, né? E parte dessa importância vem mesmo do que os usuários dos planos de saúde têm colocado para a gente, que também é a nossa área lá que faz uma avaliação das queixas, né, das reclamações, que a gente chama de NIP lá, tem um setor nosso que faz lá. Parte disso é trazido pelos beneficiários. Isso é muito importante para a gente, poder ouvir e fazer essa interlocução. Então, vou abrir, né? Já esgotou.
Alô? Obrigado, Ana. Eu acho que você trouxe pontos importantes, apresentou a perspectiva da ANS, apresentou os desafios que a agência tem para superar todos esses obstáculos. Acho que você tocou num ponto muito importante também da agência estar aberta ao diálogo. E eu acho que a proposta da mesa é justamente essa, é abrir, fomentar o diálogo. E quando a gente entra num diálogo, a verdade é que a gente precisa estar aberto a mudar de opinião, porque senão a gente vive uma democracia. O diálogo serve para a gente poder realmente aprimorar o processo. E para isso precisamos estar abertos a mudar de opinião. E todos os players, basicamente, dessa discussão que a gente trouxe aqui, estão aqui representados. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a Cíntia Sternberg, que é diretora executiva da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A SBOC vem fazendo um trabalho cada vez mais intenso no processo de incorporação de tecnologias, tanto no SUS como na saúde suplementar. Então, Cíntia, por favor, pode se sentar. Vou chamar todos os debatedores. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria de chamar também a Merula Stigl, que é presidente do Todos Juntos contra o Câncer. A Merula também tem larga experiência, ela representa a sociedade civil, já há algum tempo, participa do CoSaúde, então sabe bem como é que é esse processo. Então, muito obrigado, Merula, pela sua presença. Fique à vontade. Gostaria de chamar também João Paulo dos Reis, diretor-presidente da CAPESESP. O João Paulo, poucos sabem, mas ele foi um dos que, antes da lei da quimioterapia oral, já implementou a cobertura por parte do plano de saúde dele, que é um plano de autogestão, e ele serviu muito como referência para a gente levar essa discussão que acabou aí eclodindo na incorporação da quimioterapia oral nos planos de saúde. Chamar o Rafael Calix, diretor científico do Instituto Oncoguia, dispensa maiores apresentações, e o Antônio Brito, que é presidente da Interfarma, representante, então, da indústria farmacêutica, que vem também tendo um papel bastante importante nessa discussão. A gente está falando de medicamentos, acho que nada melhor do que chamar a representação da indústria para poder contribuir com essa discussão. Muito obrigado. Cíntia, eu queria aproveitar... Tudo jóia? Cíntia, eu queria aproveitar a sua presença aqui, que a SBOC tem realmente desenvolvido um trabalho intenso, levando evidências científicas no processo de incorporação de tecnologia. E essa proposta de resolução da ANS, para a gente parece muito claramente que ela realmente se apresenta, essa resolução ela vai criar realmente um cenário regulatório praticamente de uma agência de incorporação de tecnologias na saúde suplementar. A gente está institucionalizando um processo de incorporação de tecnologia na saúde suplementar. A ANS ela se transforma, de certa forma, numa Conitec da saúde suplementar, inquestionavelmente. Como que você vê esse cenário, essa construção? Como é que você vê o espaço que tem sido dado para sociedades médicas participarem desse processo? E dentro de tudo aquilo que a gente comentou, que sugestões e que propostas você tem para apresentar? Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. Para a gente é sempre importante estar participando desse tipo de fórum. E como o Thiago já falou, de uns 3 anos e meio para cá, a gente tem intensificado bastante esse tipo de interação e esse tipo de... não só com a população como um todo, mas com as agências governamentais. No caso, a gente vê com muitos bons olhos essa chegada dessa transparência na ANS, em relação à disponibilização, inclusive, como o Thiago falou, tem os vídeos das reuniões e etc. No entanto, a gente ainda tem alguns pleitos em relação não só à ANS, mas também à Conitec, que tocam nesse tema da transparência. Para a gente, por exemplo, é muito importante, é uma coisa que a gente vem pleiteando, além das coisas mais objetivas, no caso de diminuição do tempo de análise no rol. Na verdade, o que a gente tem como pleito é que não exista, a gente também acha que pode aplicar a mesma coisa para os medicamentos orais, da mesma forma que é feita para os injetáveis, que deveria ser o mesmo processo, não existe nenhuma razão para que não seja, inclusive funciona para os medicamentos injetáveis, por que não funcionaria o mesmo tipo de estrutura para os orais? Então, a gente tem coisas um pouco mais objetivas, mas a gente também gostaria muito, não só na ANS, mas também na Conitec, em que existisse, na verdade, uma transparência no caso de como é que esses medicamentos são elencados, com base em que eles são realmente avaliados. Porque
todo mundo aqui que já leu um relatório de uma negação, por exemplo, da ANS ou mesmo da Conitec, fica muito nebuloso, né, do porquê que aquilo ali foi negado, né? E uma outra coisa que a gente tem também pleiteado é a participação de sociedade médica, né? Porque, na verdade, não existe. Né? Embora você leia no site da ANS dizendo que, além de uma série de players, as sociedades médicas também deveriam estar participando, a gente tem que lembrar que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica nunca foi convidada. Você até falou, se a gente achar que deve, a gente tem o poder de convidar. Nós nunca fomos convidados. Aí você pode rebater e dizer, bom, mas vocês têm um assento da AMB, né? Só que nós não éramos da AMB até ano passado. Né? Então, quer dizer, esse assento da AMB, ele não pode ser usado para qualquer sociedade. Então, se você tem uma sociedade que é representativa de uma área médica ou de qualquer outro extrato da sociedade, e ela não tem um assento na AMB, esse assento não vale. E também não existe um convite. Né? Então, assim, eu começo a imaginar, você falando que você tem dificuldade de captar certos profissionais dentro do Ministério da Saúde, trazer pessoas. As pessoas da SBOC estão de graça para fazer isso aí que você gostaria que fizessem, entendeu? Uma avaliação técnica respaldada por evidências científicas. Isso tudo, as sociedades médicas, não estou falando só da ONCO, não. Qualquer sociedade médica vai poder dar isso para vocês. Então, não ter a capacidade de avaliar, ou melhor, não ter uma capacidade completa de avaliação técnica, que seja difícil arrumar pessoal para isso, pode ser sanado de uma maneira muito rápida, que é realmente envolver sociedades médicas, né, já que você tem esse poder de convidar, né, caso a pessoa não tenha um assento, né, com saúde. E, no caso, a gente está até pleiteando também um assento específico, fora do da AMB. Já fizemos o pedido, ainda não obtivemos resposta, mas já fizemos esse pedido e foi formalizado. Né? Então, isso seria muito importante, que a gente tivesse participação, não quando abrir pedido para o rol, não quando abrir consulta pública, e não por intermediários, entendeu? A gente deveria poder fazer isso diretamente, participar constantemente, inclusive poder dar o nosso parecer técnico e ajudar dessa forma também, porque da maneira que foi feita até agora, quando a gente tinha uma submissão via o código da AMB, né, via AMB, mesmo que a gente fosse só convidados da AMB e não tivesse realmente um assento na AMB, como a gente tem hoje em dia, que é oficial, como afiliado, era uma coisa que, quando a gente chegava lá, era uma apresentação que, muitas vezes, a gente tinha a sensação que era uma apresentação pro forma, e que, muitas vezes, não nos era dado espaço para discutir tecnicamente por que aquela droga estava sendo negada ou retirada do rol, colocada no rol. E aí eu acho que, para isso, o interessante é que houvessem critérios claros do porquê que uma droga entra e porquê que uma droga não entra. Mesma coisa para a Conitec, é uma coisa que a gente também vem batendo na tecla com a Conitec, porque não existe um padrão de teto, né? Então, assim, não se pode dizer que é por causa do custo, porque, tá bom, então qual é o custo? É 3 vezes a média da renda per capita, que nem é da OMS? Não existe esse critério. Então, é um critério econômico, que talvez não devesse ser no caso da Conitec, mas vai ser um critério econômico, que isso fique claro. Né? O da ANS é só um critério econômico? É uma coisa que vai quebrar o plano de saúde, por isso é que não passa, ou não? Isso tem que ficar claro. Né? Porque, assim, eu estou vendo que existe um discurso e, de fato, uma prática de transparência. Isso realmente está acontecendo, está se abrindo, a coisa está acontecendo, mas me falta ainda a transparência nessa parte. Tecnicamente, quem é esse corpo técnico que vai dizer se aquela droga é ok ou não? Né? Talvez, mais do que olhar para essas coisas que você citou aqui da ASCO, né, e essas publicações, tem uma coisa muito interessante que é feita pela ESMO, que é a Sociedade de Medicina, de Medical Oncology da Europa, né, que, na verdade, é uma escala de benefício. E essa escala de benefício ela é variável, porque a droga ela vai sendo reavaliada de tempos em tempos, porque muitas vezes você tem novos estudos, os estudos maturam certos dados, né, que não necessariamente estão maduros da época, por exemplo, do registro daquela droga.
né? Mas eles vão maturando, então esse tipo de avaliação ele permite que, inclusive, a droga seja reavaliada de tempos em tempos, então é uma coisa fluida, muito mais orgânica, muito mais próxima da realidade, porque você pode, inclusive, levar em consideração dados de real world, dados de pós-comercialização, entendeu? Para realocar aquela droga como válida ou não para ser incorporada ou estar disponível para a população como um todo. Né? E ela também leva em consideração outras coisas além do que simplesmente um P estatístico, porque há de convir que um P estatístico, eventualmente, você pode, tendo um N grande o suficiente, ter um resultado. Só que você também está, por outro lado, por conta de critérios não muito bem, pelo menos claros para nós, que não estamos dentro da ANS, eu tenho certeza que vocês têm os critérios que vocês usam, mas que para a gente não ficam claros, fica muito fácil também você colocar o balanço para o outro lado, você barrar drogas que seriam extremamente de um extremo benefício para os pacientes e que acabam sendo barradas por situações que a gente sequer consegue entender, porque, em tese, para a gente, tecnicamente, por mérito científico e por evidência científica, elas deveriam ter sido incorporadas. Tá? E é isso, assim, na verdade, essa fala, eu sei que você está aqui da ANS, mas eu sei que essa fala vale não só para a ANS, mas também para a Conitec. Então, o que a gente tem tentado é, se aproximar realmente, né, tanto da ANS quanto da Conitec. A gente já fez mais 2 pedidos para a Conitec esse ano, né, para melanoma e para carcinoma renal. E a ANS a gente acabou de fazer, já tem 1 mês e pouco, a gente fez um pedido para passar a ter um assento fixo e, mais de uma vez, em mais de uma ocasião, já nos colocamos à disposição para participar da avaliação técnica, que é isso que a gente pode dar para vocês, né? E pedindo que critérios sejam realmente estabelecidos e que critérios sejam divulgados, para que, quando a gente fizer também um determinado pedido, ou um pedido de incorporação, ou avente que alguma coisa seja incorporada, a gente entenda exatamente por que aquilo entrou ou por que aquilo não entrou. E isso é muito importante para a gente pautar até os nossos pedidos, né? Excelente. Eu acho que nesse sentido, né, a Merula também tem uma experiência, né, por estar dentro do CoSaúde. Eu acho que ela pode trazer aí um rico cenário de como é que funciona. E eu me recordei agora, né, quando o processo de construção, né, no aprimoramento de políticas públicas, e a gente está falando, quando a gente fala de um modelo de incorporação de tecnologias na saúde suplementar, a gente está falando em uma política pública. Ele tem que se aprimorar ao longo do tempo. A gente tem que aprender durante o trajeto. Eu lembro que, em 2013, quando a gente participou do processo do primeiro rol que envolveu a quimioterapia oral, foi uma reunião com pouquíssimas pessoas. Estava o João Paulo, estava o Rafael, estava eu lá, que nem médico sou, mas estava lá acompanhando. E foram pouquíssimas pessoas que participaram e que praticamente definiram quais seriam as drogas que fariam parte do rol. Eu lembro, eu falo muito isso, assim, né? Muita gratidão pelo Rafael, porque ele foi muito importante. Ele teve um respaldo técnico, ele ofereceu um respaldo técnico incrível naquela reunião. Só que ele é uma pessoa. Ele poderia não ser tão competente como e ficaria ali dentro daquelas poucas pessoas o processo de tomada de decisão. Acho que isso é muito frágil para a sociedade, para o processo como um todo. Não era porque estávamos nós, estava a sociedade civil, estava alguém da nossa confiança, entre aspas. Ele poderia ter errado, inclusive. Então, acho que o processo ele precisa estar preparado para evitar essa fragilidade, né? E a Merula participou dos mais ativamente ainda dos processos subsequentes, né? Da última revisão do rol, da penúltima revisão do rol. E você tem uma experiência muito interessante para contar para a gente e a sua perspectiva diante de tudo isso que a gente conversou aqui. Obrigada, Tiago. Obrigada, Lu, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom a gente ter esse espaço para debater. E sempre a gente vai estar, como paciente, representante do paciente, pensando e querendo melhor e sempre mais. Mas a gente tem que lembrar também nessas conquistas das últimas 2 décadas. Então, é um espaço novo de discussão, a oportunidade da gente estar com todos os atores debatendo, que vai se aprimorando. Então, assim, nunca vai ser do jeito que a gente quer, mas sempre um pouco mais, como tudo. Eu acho que, como o Tiago falou, a importância da gente ter esse espaço para o diálogo
do usuário ter conquistado isso também nas últimas 2 décadas, foi um avanço incrível. O processo, respondendo à sua pergunta, no COSaúde, nós fazemos parte, foi bem complexo. Por isso, eu acredito que essa proposta de abrir para qualquer instituição submeter a proposta vai ser um avanço, mas sem perder a importância de ter embasamento técnico, porque eu acredito muito mais na importância de você pensar no tratamento como um todo e não só naquela inclusão de um medicamento X ou Y. Da nossa parte, foi bem complexo conseguir ter o respaldo médico, e sim, a gente consultou em todas as demandas que a gente recebeu os médicos, né, e a gente não apresentou nenhuma solicitação que não tivesse embasamento, embasado ou confirmado da necessidade pela equipe da SBOC, que nos acompanhou cada vez que um produto ia ser discutido. Então, assim, dos medicamentos que foram 8 foram incluídos, né? Mas tinha pretendentes quase 20. Dos quase 20 pretendentes, nós levamos 12, porque os outros 8 não teve ok da sociedade médica, precisava ter mais evidências, mais estudos, etc. Então, assim, o resultado foi positivo. Então, se a gente for pensar, desde 2013, a incorporação de 47 novos produtos é um impacto bem importante para os pacientes. Claro que a gente quer sempre mais. Um outro aspecto para a gente é a definição dos protocolos clínicos, né? É uma questão que a gente tem tratado com as sociedades médicas e a gente ainda não tem muita clareza qual que é o protocolo primeira linha, segunda linha, para ser respeitado pelos planos de saúde. Então, por exemplo, mesmo que o produto esteja incorporado na ANS, será que a gente está usando da forma correta para o paciente correto? Então, muitas vezes, os pacientes que nos procuram com receitas de off-label, né? Então, isso também a gente vai precisar atender, porque para o paciente, enquanto não está claro o protocolo, qual que seria o tratamento ideal, a gente acaba tendo serviços que não oferecem o tratamento excelente que a gente desejaria, apesar da tecnologia estar disponível. Então, você falou que a gente tem 47 milhões de pessoas que têm planos de saúde no Brasil. Dessas 47 milhões, 140 mil são pacientes oncológicos aproximados. E são 410 estabelecimentos que tratam esses pacientes. Será que para algumas doenças a gente também não deveria rever quais são as instituições que têm qualificação para atender determinados tipos de câncer, e daí sim, nessas instituições, ter uma liberdade maior? Não sei, de repente, pensar isso, porque para a gente importa muito mais o desfecho dos tratamentos do que a disponibilidade de todo o arsenal medicamentoso, porque inclui muito mais do que só medicamento para tratar o paciente. Então, assim, equipe multidisciplinar que ainda não está disponível em todos os locais, a possibilidade de você ter um home care, que também facilitaria muito para o paciente, e ele não precisaria estar internado. Então, acho que nessa preocupação nossa de discutir o aprimoramento do tratamento, exige realmente essa continuação do debate, porque o problema é muito complexo, não vai ser com sugestão minha, sua, assim, de 10 atores que a gente vai conseguir chegar no melhor modelo. E eu estou vendo com olhos otimistas que a gente tem avançado, que a gente tem aberto esses espaços de diálogo coletivo, trazendo diferentes saberes, né, trazendo também economistas, médicos, analistas de dados, né, ao representante da sociedade dos pacientes, para que a gente possa construir junto esse caminho que a gente quer.
E, por parte da ANS, a gente também tem visto, e a gente precisa reconhecer, a boa vontade de escutar todos os atores, de participar do debate. Então, isso também já é um ganho para nós. Existe a oportunidade da gente estar debatendo. Para ter uma ideia, os pacientes que a gente acompanha lá tiveram um ajuste no plano de saúde em torno de 20%, né, no valor pago pelo plano. Então, isso a ANS está atenta, porque com esses reajustes nos planos, será que a população ou as empresas vão conseguir continuar pagando? Então, você vê que não é uma questão tão simples, envolve múltiplas coisas que precisam ser analisadas para a gente falar. Quando a gente fala de judicialização, por exemplo, é um assunto que a gente está sempre envolvido. Não, os pacientes fomentam a judicialização, e não é verdade, porque se tivesse tudo fácil, seria muito mais vantajoso e tranquilo para o paciente não ter que enfrentar esse sistema judicial. Mas a gente fala assim, não, a judicialização encarece muito, traz transtornos. Quando a gente se debruçou junto com a GV para analisar o impacto da judicialização no estado de São Paulo, por exemplo, a oncologia representava 14% da judicialização. E daí, quando a gente se debruçou para olhar mais um pouquinho mais fundo, eram 8 produtos. Então, será que para essas 8 empresas, 8 produtos, não seria mais fácil o gestor ter uma negociação mais e aprovar para aquele diagnóstico que está sendo judicializado? Porque, então, enquanto a gente não se debruçar nesses dados para entender do que a gente está falando, a gente vai ficar assim, supondo. A gente supõe que tem muita judicialização. Mas quanto que o câncer representa nesse bolo? Né? É tão difícil. Não, se a gente incorporar tudo, vai quebrar o sistema. Mas será que vai quebrar mesmo o sistema? Será que a gente está falando aí de pouquíssimos pacientes? Então, uma droga é muito cara, mas a gente está falando de 200 pessoas, que no total, um percentual dela só que tem plano. Então, todos esses aspectos precisam estar pensados e refletidos no debate. Depois. Muito bom, Mayrula. Você falou muito em dados, né? Acho que você tem trabalhado muito isso, acabou de fazer um evento pelo Todos Juntos contra o Câncer para falar sobre dados, tem um observatório da oncologia. E chegou uma pergunta que, embora ela seja direcionada à Ana, eu gostaria de passar a bola tanto para o João como para o Brito, porque traz um ponto interessante que depende de dados. A ANS, como agência reguladora e preocupada com a sustentabilidade do sistema, sabe informar quanto representa percentualmente nos gastos da operadora o custo com medicamentos versus todas as demais despesas. Eu complemento isso aqui, porque eu sei que o João trabalha muito com isso, né? Aquele estudo que ele mostra, a questão do tabagismo, o quanto foi impactante positivamente, inclusive no aspecto financeiro, você investir nisso agora para ter uma economia depois. Você, como operadora, tem trabalhado com essa análise, paralelamente ao que a ANS apresenta aí nos reajustes anuais? E em relação à indústria farmacêutica, tem, Brito, algum estudo que mostra o impacto dos orais, especialmente, nesse processo, né? Especialmente se ele for considerado tal como né, do ponto de vista regulatório, os endovenosos, qual o impacto que efetivamente isso teria? Seria relevante? Quanto que aumentaria a mensalidade do paciente, do beneficiário do plano de saúde? Para a gente colocar esse assunto na mesa, inclusive com os beneficiários, saber, estão dispostos, não estão dispostos? Eu acho que essa discussão mais clara depende dessas evidências, né? Acho que vocês podem trazer um conhecimento nesse aspecto. Obrigado ao convite, a Oncoguia. Enfim, eu consegui participar, compatibilizar a agenda. Essa pergunta é muito interessante, e essa questão dos dados é uma deficiência nossa, das operadoras de plano de saúde, que muitas tomam as decisões baseadas em suposições, em achismos, e isso não é legal.
Então, se a gente for considerar a oncologia como um todo, que inclui principalmente a quimioterapia, a radioterapia, o custo de uma operadora, isso está em torno de 5%. Na minha operadora, especificamente, a gente está em 6 ponto alguma coisa, mas porque tem uma característica especial. Por nós sermos um plano de autogestão, um plano de empresa, nós temos uma quantidade grande de idosos. Nós temos quase 40% de idosos na carteira, quase 40%. A maior seguradora do país tem 7% de idosos. O mercado inteiro tem 12%. Então, eu não posso comparar a minha incidência e prevalência de câncer na minha população com de outra operadora. Então, vamos arredondar para 5% do mercado. Mais ou menos 17%, entre 15% e 20% do custo de qualquer operadora é com medicamento. 15% a 20% com medicamento. Medicamento geral. Se a gente considerar a quimioterapia oral, eu tenho um dado recente, no ano passado a gente gastou per capita, por cada associado do plano de saúde, R$ 3,50. R$ 3,50. Este ano de 2017, o ano que passou de 2017, isso foi para R$ 5,30, mostrando que o medicamento oral está cada vez sendo mais absorvido pelo mercado. Porém, eu não posso ter uma análise fria desse tipo. Eu tenho que considerar a minha oncologia como um todo, porque a parte dessa quimioterapia oral foi usada em substituição à quimioterapia venosa. Então, há uma certa compensação. É lógico que a incorporação de novas drogas de altíssimo custo sobrecarregaram o sistema, não tenho a menor dúvida disso. E quem está falando aqui para vocês é uma pessoa, como o Tiago falou, que desde 2001, quando nem se sonhava em cobrir quimioterapia oral, quando começaram a surgir os primeiros medicamentos, a hormonioterapia, a minha operadora, que eu sempre fui dirigente há 20 anos, sempre cobriu o medicamento, participando de todas as apresentações lá essa lista, a primeira lista lá que estava o Rafael, o Tiago, basicamente foi a lista da minha operadora, porque era a única operadora que tinha uma experiência, obviamente que ajustada pelos técnicos. Então, assim, eu posso falar e realmente está sobrecarregando. Há uma preocupação muito grande hoje de sustentabilidade com a questão dos imuno-oncológicos, porque ninguém sabe onde vai parar essa questão do custo, das extrapolações de indicações. Então, como a Merula falou, todo mundo tem que estar juntos e preocupados com a sustentabilidade do setor, indústria farmacêutica, plano de saúde, as advocacies, todo mundo tem que estar junto, o órgão regulador. O problema é que aí gera uma série de conflitos de interesses. E exatamente nesses conflitos de interesses que a gente tem que passar a discutir melhor essas incorporações. Concordo com o Tiago, eu sei que ele pensa dessa forma. A ANS não é um órgão de incorporação de tecnologia, não foi, e eu acho, desculpe, Ana, eu sou de lá dentro, né, do COSAúde, e nunca será. Nós que estamos lá, eu sou um representante do COSAúde desde o primeiro momento, desde quando surgiu o COSAúde. Nós não temos capacidade técnica para analisar a incorporação de tecnologia. Deveria existir um órgão incorporador, que pode ser a própria Conitec, e apenas se isso vai ser absorvido no sistema público ou no privado, incorporado de verdade e suportado financeiramente, deveria ser a decisão do órgão regulador. Ou quando isso vai ser feito. Concordo com o Tiago também, quando ele falou que, na verdade, com o Oncoguia, né, precisa desse lapso de tempo no rol, precisa, de certa forma, para que as operadoras absorvam e coloquem isso no seu custo atuarial. Então, tem que ter minimamente um prazo definido. Mas a decisão por incorporar, ela pode ser mais precoce e dizer, olha, está decidido que vai incorporar, porém vai entrar daqui a 6 meses, daqui a 10 meses, no próximo janeiro, alguma coisa que a decisão fosse tomada eletivamente, com tranquilidade, por técnicos capazes para isso, e não nós, que somos meramente pessoas. Lá é um grupo de pessoas reunidas com boa vontade. Então, a gente termina recebendo os insights de quem participa, da MB, das sociedades médicas, da indústria farmacêutica, de quem quer que tenha informação, base e fundamentação científica. O Tiago mostrou bem aquela questão de quem pode submeter a ANS a esses pedidos de incorporação. Eu acho que deveria ser qualquer pessoa. Ela tem que ser uma decisão independente e científica. Voltemos à realidade. Tudo melhorou, verdade. Mesmo melhorando onde nós estamos. A Conitec acaba de perder
mais da metade dos seus funcionários e técnicos que não aguentam mais a desorganização e a intromissão política. Intromissão que chegou ao topo com o fato de que o seu novo diretor, que é uma pessoa que eu tenho que respeitar, até porque eu não conheço, foi indicação de um deputado federal que tem enormes interesses em Brasília e recrutou o rapaz no almoxarifado da Secretaria da Saúde. E ele pode ser, e Deus queira que seja, a melhor pessoa do mundo. A nossa simpática e eficiente doutora Ana Maria trabalha numa agência que está nos jornais hoje, porque as 2 vagas de diretor foram recrutadas por 2 senadores. Então, ela vai ter 2 novos chefes, cuja principal qualidade é a amizade com o presidente do Senado, e o outro até mais complicado, porque não está bem claro ainda quem é pai nem mãe. Deve ter sido uma inseminação artificial misteriosa. Então, no mundo da realidade, nós precisamos fugir, na minha opinião, de ficar discutindo o secundário, que é o processo. Como se não houvessem outras razões. Vamos falar claro. A questão das incorporações, ela está posta hoje no Brasil de uma forma extremamente simples. Os governos não podem ou não querem que haja incorporações num processo muito eficiente. Haja vista o fato de que as decisões da Conitec, que já são influenciadas, têm que ser decididas pelo Ministério. Ora, um Ministério que está tentando comprar e trazer para o Brasil medicamentos que não têm registro no país, esse é o Ministério que pode decidir? No caso da ANS, a questão dos oncológicos, como aquelas bonequinhas russas, as matrióticas, o oncológico é a bonequinha pequena de uma bonequinha um pouco maior, que é a crise do sistema privado dos planos de saúde, que, por sua vez, é parte de uma crise maior, que é o fato de que nós não conseguimos, nesse país, fazer planos e organizar de forma sustentável, baseado fundamentalmente em empresas. As empresas estão optando ou sendo obrigadas por planos cada vez menos permissivos, menos generosos, e essa é uma tendência que veio para ficar, enquanto não se mudar a estrutura. Então, eu estou tentando aqui fazer, Tiago, um convite a que a gente não olhe a bonequinha de dentro, olhe o conjunto das 5 matrióticas. Essa questão envolve, em primeiro lugar, uma reorganização institucional, que assegure independência às agências, que assegure a última palavra. Não é a indústria que pede, porque tem interesse, nem é o governo que nega, travestido de razões científicas falsas, porque não tem competência legal, inclusive, para isso. Tem que haver uma mudança do ponto de vista econômico. Os planos brasileiros vão para dentro do COSAúde, isentos e neutros. Para eles, tanto faz incorporar ou não incorporar. Gente, claro que não. Vai lá discutir a sua própria sobrevivência. Dizer não, em muitos casos, é ajudar a sua sobrevivência. Como a indústria, eu estou muito à vontade, em alguns casos dirá incorpore e não dirá. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma crise institucional, nós estamos vivendo uma crise econômica, que vem desde a questão da população, baixa renda e tal, e ainda uma outra questão que está batendo nesta. Vamos fazer uma conta. Se eu trouxesse o diagnóstico em oncologia e o início do tratamento para uns prazos civilizados, não precisa ser muito bom.
quanto é que eu retiraria de custo do sistema público e dos planos? O que a gente precisaria fazer para poder, assim que possível, colocar o diagnóstico no Brasil num patamar civilizado? Os planos de saúde estariam dispostos a ajudar a serem ajudados nisso? Nós temos espaço para alguém levar a sério questão de sódio, de açúcar. Então, nós estamos num país que não previne, que não atende bem na porta de entrada, que é a atenção básica, e joga tudo. Por não cuidar da saúde, joga tudo para a doença. E aí, na doença, fica caro, fica dramático, e para completar o quadro, a gente lida com isso de uma forma politizada. Há um amor dos partidos políticos agora para a saúde, que eu não consigo entender, é uma paixão, é uma coisa fantástica. O PP, por exemplo, agarrou a saúde e não larga. Não larga. Então, não é só ele. Então, para concluir o comício aqui, eu queria dizer o seguinte: não é possível não reconhecer que, apesar de tudo, tem havido avanços na ANS. Na ANS. 2, enquanto a gente avança 2 passos, a realidade vem criando 300 passos de problemas. E nós não vamos conseguir enfrentar a realidade que está chegando, da crise das finanças públicas, o envelhecimento, etc., etc., com as mesmas armas de agora. É preciso repensar institucional e estruturalmente grande parte dessa questão de saúde. Muito bom, Brito. Vou passar a palavra para o Rafael, mas antes, eu lembro, Rafael, você mesmo chegou a comentar isso. Na reunião, essas reuniões da Inés, para mim, é Netflix. Eu assisto todas e fico com o meu celular para gravar as partes principais de cada reunião. E eu lembro que na reunião, foram algumas, né? Foram umas 3 reuniões, ficou nítido, assim, que era um assunto muito delicado, que estavam todos muito desconfortáveis em tomar decisões. E uma das discussões, eu não me lembro se foi a Raquel, eu posso falar, isso que é legal, porque é público, é transparente, posso dar nome aos bois, não tem problema. Se eu não me engano, foi a Raquel, ou a Simone, que fez um questionamento, falando assim: olha, eu estou vendo aqui que tem 2 possibilidades terapêuticas, 2 medicamentos, e parece que os 2 são bons. Por que foi esse? Aí eu lembro que alguém, não sei se foi a Raquel, não quero atribuir, mas falou assim: porque basicamente a resposta foi assim: porque foi definido assim no CoSaúde. E o CoSaúde é formado assim, por pessoas muito bem intencionadas, mas é um conjunto de interesses, assim, né? E eu lembro que o Rafael uma vez mencionou, claro, pode me corrigir se eu... Não, é só para a questão, a Raquel citou, e porque tem uma memória também incrível, eu não teria a mesma. Fazer jus, competentíssima, participou de vários processos, sim, de uma maneira muito... A síntese que foi feita no CoSaúde. Mas é só para deixar claro, o que é apontado no CoSaúde é só uma parte do material que a gente recomenda, né? Naquele momento, para aquela tecnologia, houve uma conformidade entre o que o CoSaúde decidiu, né? Chegou a uma conclusão. Não é uma decisão, não tem voto, né? Que consensuou, mas tem um peso. Mas tem um peso. Sim, consensuou. Isso coincidiu com o que a área técnica recomendou. Tá? Então, nesse momento, ela citou acertadamente, mas poderia ter uma situação em que houve uma contradição. Como não houve uma contradição, ela citou ali, mas isso não necessariamente
a gente teria que ter recomendado exatamente, porque o COSAúde é um órgão consultivo da ANS. Então, e depois essa avaliação foi refeita, inclusive, internamente, por solicitação, né? E a gente chegou à mesma conclusão, mesmo com as novas evidências. Então, isso é importante colocar. Não, ótimo. Agora, toda avaliação ela é determinada no tempo e no espaço. E o tempo e espaço que aquela avaliação tinha sido feita foi 1 ano atrás da reunião. Então, era importante dizer que poderia ter mudado. Né? Em 1 ano, muita coisa pode mudar. Mas enfim, não tinha evidência nova e ela se manteve. Agora, uma outra questão que gerou também esse conflito, essa diretoria colegiada é uma das primeiras que só tem um profissional de saúde, no caso, a doutora Carla, que é médica. A próxima, se mantiver... Desculpe, tem um? Um profissional médico. Então está muito melhor que a Anvisa, que não tinha nenhum. Mas a próxima não vai ter nenhum profissional de saúde se confirmar as indicações. Então, a gente ainda vai ter uma dificuldade maior, porque não é que todos precisam ser médicos, claro, nem profissionais de saúde. Óbvio que não é isso. Mas a gente acredita que um profissional na área de saúde seria importante, mas assim, a gente vai ter uma conformação no ciência profissional. Então, esse trabalho da área técnica vai ter que ser mais aprimorado ainda para deixar claro, porque algumas questões ali eram, de fato, de desentendimento. Né? Vale, se você olhar, né, a explicação da Raquel, explicando o que é a tecnologia, por que aquilo era um benefício, você lembrar. Não, excelente. E esse é o ponto que o Rafael uma vez chamou a atenção, que às vezes se você tem, não necessariamente esse caso, mas eu quero extrapolar, só peguei como um exemplo, se você tem várias tecnologias, às vezes dá a liberdade de não estabelecer uma lista, você abre mais concorrência, barateia mais. E diferentemente do que acontece no SUS, que às vezes a incorporação você leva em consideração um preço que foi apresentado, ou uma negociação, você pode ainda. Na saúde suplementar é muito mais difícil, porque cada um vai comprar por um valor. Né? Você até na hora de fazer a submissão e colocar o impacto, é muito difícil. Como é que você vai saber qual vai ser a negociação? Então, criar a lista, será que não dificulta ainda mais? Né? Eu acho que se você puder retomar esse ponto, que para mim é muito... Eu vou retomar isso, mas eu queria sumarizar aqui. Se você pegar a fala da Cíntia, do João e do Brito, está compilado aí todo o grande problema que se criou aqui. Então, só para deixar claro, para que todo o público acompanhe, assim, se uma medicação ela é boa, segura, eficaz, e isto passa por uma avaliação de um comitê médico que considera que esta medicação tem que ser oferecida ao paciente brasileiro, tanto faz se o paciente está no SUS ou está na saúde suplementar. Portanto, o simples conceito de que existam 2 agências avaliando se a medicação deve ou não ser oferecida para o público é absurda, conceitualmente, é o que o Brito falou. É um conceito médico, não cabe, não pode existir a Conitec chegar a uma conclusão e a ANS a uma outra. Isso não pode acontecer. Então, nós concordamos que tem que existir uma instância que avalie a necessidade, a pertinência de uma nova medicação para determinado tratamento de uma determinada doença, e a partir daí se divide em 2 braços. Quem é fonte pagadora? É público ou é privado? Quando a gente fala nisso, o que acontece? Que a precificação está sendo feita pela CEMED depois da aprovação pela Anvisa. E aí vai chegar para a ANS, que tem que zelar pela saúde financeira das operadoras, mas não é ela que está negociando o preço. Então, ela está se atribuindo uma coisa que não é negociação de preço, mas já foi decidido, ela está se atribuindo a função de reavaliar se aquilo lá é seguro, eficaz e aplicável do ponto de vista de avaliação de tecnologia em saúde, e ela está reproduzindo boa parte do trabalho que foi feito pela Anvisa e está em paralelo com o que foi ou deveria estar sendo feito pela Conitec. Não faz sentido. O que faz sentido? Que existem 2 braços pagadores, que existe uma negociação, por exemplo, que se uma droga passa a ter 2 indicações, portanto, um público muito maior consumidor, independente de ser público ou privado, que diminua ou aumente o desconto ou diminua proporcionalmente o valor dessa droga. Ok, você antes tratava 10 mil pacientes por ano, agora a tua droga serve para outra doença, são 20 mil pacientes por ano, então tem que existir uma queda proporcional na precificação. Isso a ANS não tem condição de negociar, nem a Conitec tem condição de negociar, porque o preço foi fixado pela CEMED. Então deveria existir a incorporação da reprecificação periódica
das drogas, independente de ser saúde pública ou saúde suplementar, na dependência do número de pacientes que esta droga poderá beneficiar. Para isso, óbvio, tem que se redesenhar o sistema como um todo. Me corrija se eu estou errado, João, você me ajuda depois. Mas tem que existir uma renegociação de preço ao longo da evolução de uma droga com novas indicações e assim por diante. E aí os dois braços pagadores, óbvio, tem que ter uma saúde financeira preservada, que a droga na saúde pública tenha um patamar de preço e na saúde suplementar, que representa 25% dos pacientes, tem um outro patamar de preço um pouco maior. E conforme ela vai assumindo mais indicações, seja num, seja no outro, o desconto tem que ser proporcionalmente maior. Se entrar uma droga competidora para as mesmas indicações, ela pode até tentar entrar por um preço mais alto, porque ela só entrou por uma doença, mas não vai conseguir, porque a droga anterior já está dando um desconto. Então você começa a limitar a loucura desse aumento incremental de preço a cada droga nova. Fala, Rafael, me perdoa porque eu acho que a gente deve chamar a atenção para a seguinte questão. Nessa sua história das duas fontes pagadoras, tem um pequeno problema que está acontecendo, e está acontecendo diante do silêncio dos médicos. Eu sou oncologista, trabalho de manhã no SUS e de tarde num hospital particular ou numa clínica. À tarde, eu discuto com o paciente, discuto com o plano de saúde, discuto com não sei quem, qual das 2 ou 3 drogas eu aplico. De manhã, eu só posso prescrever a que tem. E a que tem foi decidida pela licitação, que não está obedecendo o que é primeira linha, segunda linha. Vocês tiveram aqui uma discussão, me desculpa, um pouco romântica sobre biosimilares e biológicos. Não vai haver nenhum problema no SUS, só vai ter o biosimilar. Deus nos ajude a saber de onde. Então a decisão inverteu o fluxo. Eu, médico, decido nada a partir do que foi licitado. Foi só essa pequena colaboração. Corroborando o que o Rafael falou, com um dado numérico real, por exemplo, a gente teve no rol anterior a mudança, a incorporação de uma nova indicação por uma droga que já era coberta. Foi só uma nova indicação, então nem foi uma incorporação de tecnologia. O impacto foi muito maior do que todas as outras drogas que entraram no rol de 2016. Eu posso citar um nome, porque não teria problema nenhum, que foi a abiraterona. Por ela ter uma indicação que era segunda linha para a primeira linha de câncer de próstata, que é uma doença altamente incidente na população, ela simplesmente passou e levou esta indústria farmacêutica do 3º lugar no ranking de maior vendas para planos de saúde para o 1º lugar hoje. E está lá em ultrapassou 2 outros grandes laboratórios. Por uma única droga. Então, isso que o Rafael falou é extremamente importante. Tem que ter alguma forma, ainda que seja só na negociação, no bom senso da indústria, de rever isso. E, por sorte, aí entrou agora genérico, aí melhora mais ainda a negociação. Mas é um impacto, às vezes, maior do que uma nova incorporação. E a outra coisa que fica muito clara é que essa dicotomia entre isto é oral, isto é endovenoso, portanto, para oral tem que ter rol, para o endovenoso não tem, não funciona assim. O impacto econômico ele é independente de ser endovenoso ou oral. E agora, neste momento, imunoterapia está sendo só endovenosa e está entrando em virtualmente todos os tipos de câncer. Tanto faz o rol, porque não tá contemplado no rol. Então, a discussão é econômica, então vamos discutir a parte econômica, não vamos criar mais instâncias para que a Conitec rediscuta se a droga é boa, segura e eficaz, e aí eles vêm com aquele viés completamente sectário de tentar achar subterfúgios para dizer que a droga é ruim. Isso aí está errado, e a ANS, ao se atribuir uma função que deveria ser das sociedades médicas, também vai entrar no mesmo tipo de erro e sectário e se submeter a pressões diversas, né? Então, eu só queria sumarizar isso. Eu acho que tem que ter uma única instância que avalie a pertinência de uma droga. A Anvisa diz que é segura e eficaz, a instância médica, seja a SBOC ou outro conjunto que se crie, diz, não, isto tem que ser oferecido para o público brasileiro. A partir daí, o que existe é uma negociação de preço. Vocês têm 75% dos pacientes consumidores, governo, ok, a tua negociação de preço vai ser de uma forma,
a saúde suplementar de outra, no momento em que amplia o número de pacientes a serem beneficiados pela droga, isso tem que ser recalculado o preço. E a outra coisa que ninguém nunca fala é desincorporação. Ninguém está preocupado nesta sala em desincorporar aquilo que é completamente obsoleto e ineficaz. Da carbazina para melanoma deveria ser banido, deveria ser proibido, e não tem ninguém aqui sentado preocupado em mandar a Conitec tirar da carbazina do elenco. E aí a Cíntia está preocupada, bom, é porque o governo quer dizer que dá alguma coisa e está dando uma coisa que eu sei, todo oncologista sabe que é ineficaz, não serve para absolutamente nada, exceto da toxicidade. Então, existe também a questão de que as agências precisariam olhar o que deve ser desincorporado. Em última instância, quem tem que dizer isso é a sociedade médica, né? É o que o Brito falou, a gente volta ao médico como órgão decisor, ou conjunto de médicos, como órgão decisor do que deve ou não ser oferecido. Só para lembrar que, na verdade, o entendimento do que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né, tem do que deve ser utilizado e como é que é todo o sequenciamento de tratamento, está nas diretrizes que a gente tem no nosso site, qualquer um pode consultar, porque é na área pública do site. Então, na verdade, ali a gente não tem uma estratificação do que tem que ser dado para o SUS, ou pelo SUS, ou o que tem que ser dado pela saúde suplementar. A nossa diretriz diz o que a gente acredita em termos de drogas que já estão, obviamente, disponíveis após a aprovação pela Anvisa, né? A gente não tem nada off-label, a gente não tem nada que não seja aprovado pela Anvisa. O que está lá é o que a gente acha que tem que ser dado para qualquer paciente, seja SUS, seja saúde suplementar. A gente não faz essa diferenciação nas nossas diretrizes. Ana, eu vou te passar a palavra e já aproveitar, só fazer a pergunta, porque a gente já ganha tempo. Veio uma pergunta até do Wilson Folador, que teve na reunião do CoSaúde, e ele representando a Brale, inclusive. O CoSaúde, embora seja uma forma muito democrática de decisão, sofre o viés de ser um conjunto misto de leigos e técnicos. Como evitar que as votações sejam influenciadas por participantes com maior habilidade no trato com a ciência e boa comunicação? A gente até brincava, na época, assim, qualquer coisa, vamos chamar o Leandro Carnal aqui, que ele falar vai passar. Verdade, esse é o risco de qualquer comitê, né, onde as pessoas têm voz. Mas eu acho, vamos começar aí pela questão do CoSaúde, e aí está nesse processo de avanços e de retrocessos, né? O CoSaúde é um avanço. E a gente está no momento, assim, a gente tem isso, né? Alguém pode não concordar, mas a gente entende que é um avanço. Mas está no momento de rever todos os nossos processos. Isso, né, foi solicitado isso para a gente está revendo. E a gente está pensando como a gente pode melhorar esse CoSaúde. Inicialmente, ele foi pensado como muitas câmaras técnicas, porque o CoSaúde é uma câmara técnica, ele é similar na ANS a uma câmara técnica. Muitas câmaras técnicas na ANS são representações similares à Câmara de Saúde Suplementar, que é a Câmara Consultiva de todas as decisões da ANS. Então, o CoSaúde inicialmente foi pensado dessa forma. A gente está, no momento, revendo essa questão. Por exemplo, na Câmara de Saúde Suplementar, quem está representado lá é a MB, né, quem está representado é a FENASaúde, quem está representado é a CNS, o Ministério da Saúde. Então, naquele momento, era o melhor arranjo, porque era o arranjo que mais se aproximava com outros comitês da agência. Mas a gente pode e deve repensar isso. Vocês abriram, né? O Oncoguia foi convidado, inclusive, a fazer parte do CoSaúde a partir de agora. Claro. E, assim, a sua solicitação, lá, a gente tem várias solicitações, elas vão ser analisadas nesse novo contexto e junto com o regimento, ver uma proposta. Então, esse é um processo também de amadurecimento. Uma outra questão que foi colocada, assim, olha, e aí, acho que foi você, João Paulo, que me pediu desculpa, que a agência não vai ser, né, uma agência de incorporação. Eu não acredito que deva ser também, não acho que isso, né, mereça desculpa. E aí a gente tem um processo nacional que precisa também amadurecer, avançar. Né? Eu não quero muito entrar nisso. A ANS, por exemplo, tem uma cadeira no Conitec, eu sou representante, a Raquel Lisboa ainda é representante, a Raquel Jasmin, somos as representantes. A gente tem uma cadeira no Conitec e a gente busca, no possível, no máximo possível, fazer um alinhamento, tanto das avaliações que o Conitec faz, trazer para a ANS, quanto das incorporações. Então, nesse rol, tiveram 2 tecnologias que entraram no rol da ANS, porque tinham sido aprovadas no Conitec. Todas as incorporações nesse período são avaliadas. Assim, a gama de tecnologias é muito diferente, né? O que se propõe no SUS, o que se propõe
na saúde suplementar. Até porque a gente tem características, como, por exemplo, a maioria dos medicamentos, maioria não, todos os medicamentos de uso hospitalar, eles estão incorporados, eles estão no rol. E eles dependem apenas da indicação do médico assistente. Então, todos os medicamentos hospitalares estão no rol. A gente não vai rediscutir isso. Né? E eu acho que não devemos rediscutir isso nesse momento. Acho que a prática clínica aí é mandatória. A gente tem a quimioterapia ambulatorial, que a gente também não pensa em discutir. A questão dos medicamentos, o primeiro momento da implantação dessa lei foi crítico. Quem estava lá deve lembrar. Né? As operadoras gritando, nós vamos quebrar, e houve um posicionamento fora da ANS, foi incorporada a primeira lista, e isso vem crescendo. Quem sabe a gente passa por um momento diferente em relação aos quimioterápicos orais. Eu acho que é preciso. Eu sou epidemiologista, né? Então, eu gosto dos dados para tomar decisão. Então, acho que a gente precisa de dados melhores, comparando as alternativas entre os quimioterápicos. Quando eu não tenho um quimioterápico oral específico, quanto eu gasto com quimioterápico injetável? Então, essa discussão a gente precisa fazer. A gente também parte do processo de amadurecimento. Essa é uma outra questão. Uma outra questão, eu estou tentando colocar as coisas todas que foram pontuadas, que a Cíntia colocou, né, de que a gente... Eu acho que eu me expressei mal. Acho que a gente tem que buscar novos servidores, sim, novos arranjos para melhorar a nossa análise. A gente nem chama de tese, a gente chama de análise. Essa análise, ela não foca muito na segurança, no caso, né, dos medicamentos e da eficácia. A gente traz isso da Anvisa, a gente está num processo agora de convênio com a Anvisa sendo assinado para a gente ter uma maior troca desse material. Ela também leva em consideração rede, não é o caso dos medicamentos, mas de todas as outras tecnologias, leva em consideração a questão dos custos, leva em consideração outros arranjos. Né? Então, acho que a gente... essa análise ela não se restringe apenas à efetividade e tal. Esse é um ponto. Agora, em relação ao conjunto de servidores da casa, eu sou servidora da casa, estou na ANS há 11 anos. A gente tem uma equipe muito bem formada, a gente tem uma equipe, a maioria da equipe lá são pessoas que têm mestrado ou doutorados. Eu já entrei lá com mestrado na área de avaliação de tecnologia, mas fiz o doutorado sendo liberada pela ANS. A Raquel agora está saindo para fazer um doutorado. Toda a equipe, a gente tem gente pós-doutorado em economia, a gente tem pessoas formadas. O que a gente precisa é aumentar o volume, né? E talvez isso seja como a Conitec. A gente está tentando buscar o exemplo da Conitec, que contrata algumas dessas avaliações nos NATs. Isso é uma possibilidade, né? Uma possibilidade real, que hoje é assim que se faz na Conitec, porque realmente o volume é muito grande. Mas a gente tem lá técnicos muito bem formados para avaliar essas avaliações. É claro que, assim, pessoal para lidar com dados econômicos, no Brasil, a gente tem uma deficiência desse profissional. Esse profissional não é um profissional que você acha em qualquer lugar. São profissionais muito disputados. Então, quando a gente fala assim, a gente precisa investir em capacitação, isso é verdade, em novos servidores, mas a agência, nesse ponto, ela tem uma característica que está até na nossa carreira, né, quando a gente entra lá, de formar o servidor. Então, todos os servidores, obrigatoriamente, se eles quiserem progredir, eles passam por essa formação. Se alguém hoje oferecesse para a ANS 20 médicos, você acha que a ANS deveria aceitar? A ANS não pode, assim, não existe, assim, tem que existir uma forma juridicamente viável dessa cooperação. Né? Isso é uma cooperação. O que a gente tem feito? Aproximações com o Conitec, que é viável. Contratações via... Assim, você fala, como assim alguém vai oferecer 20 médicos? Em que situação? Ana, o problema é que vocês não têm que aceitar. É aí que está o problema. Nós estamos fazendo assim, a gente tem a Anvisa, aí montou uma Conitec desaparelhada, e vamos aparelhar um terceiro órgão de juízo científico. Será que não está errado esse negócio? Farmaeconomia, sobrevive o plano com esse tratamento? Essa é uma questão da ANS. Pode reajustar o preço, reduzir o preço, cortar a carência, não sei o quê, isso é ANS. Agora, a parte científica, agora, onde é que fica a parte científica no Brasil? O senhor faz o seguinte, o senhor vai um pedacinho do gabinete do ministro,
depois o senhor passa outro pedacinho no DELOG, desça um andar, vá na Conitec, pegue um avião e entre na ANS. Acho que tem alguma coisa errada nisso. Só para fazer um parênteses aqui, que só para continuar isso que você está falando, que você tem uma série de critérios que são avaliados, etc. Bom, eu fico feliz de saber disso, que existem critérios, embora a gente não saiba quais são, mas que existem critérios. Mas, critérios não, parâmetros. Não, parâmetros, sim, enfim. Sim. Mas o que me deixa, e eu acho que todo mundo aqui concorda, é que, assim, invariavelmente, a negativa vem travestida de um problema técnico-científico. Nunca ninguém falou para mim na Conitec ou na ANS que o problema é que, olha, não tem dinheiro para pagar isso. Sempre vem com uma justificativa dizendo essa droga não é boa o suficiente para integrar o rol ou essa droga não é boa o suficiente para entrar para a Conitec. Então, tem alguma coisa errada na comunicação, porque sempre vem travestida de um problema técnico-científico. Eu já ouvi de órgãos governamentais dizendo que trastuzumab não funciona para tratar paciente de câncer de mama metastático. Isso em audiência pública, na frente de todo mundo, não foi num escritório escondido. Né? Então, assim, você não pode ter um órgão que não deveria estar julgando o mérito técnico-científico, mas o faz, e tanto o faz que o relatório final de negativa vem baseado numa negativa dizendo o quê? Essa droga aqui não é boa o suficiente, ela não tem mérito para entrar. Então, tem alguma coisa errada aí, está descompassado com o discurso. Só colocar. Ano passado, 2 tratamentos foram recusados, a incorporação dele, por questões de rede. Já foi recusado em rolos anteriores por questão financeira. Tá? Isso, eu não sei se essa reunião era pública, eu realmente não sei. Mas a última foi pública e 2 procedimentos não foram incorporados. 2 não, foram 7 procedimentos. 4 deles foram por questões de rede. Né? Então, é possível, sim. Né? E esse é um critério que, em geral, é muito exigente. Né? A questão de não ter rede em todo o Brasil, e a gente agora está até reconstruindo esses parâmetros para a questão da rede potencial, e não só da rede existente. Porque algumas tecnologias, ainda que não tenham rede, elas podem vir a ter rede, caso incorporada. Uma outra análise, uma análise mais ampla, porque a gente já viu tecnologias serem negadas porque não tem rede, mas talvez não tenha rede porque não eram incorporadas. Né? Isso aí é uma lógica até perversa. Mas, assim, eu não gostaria de entrar nessa discussão, é óbvio, eu sou uma pessoa, estou na linha da avaliação de tecnologia há muito tempo. Claro que eu tenho opinião sobre como deveria ser o arranjo nacional, né, das avaliações. Mas cabe à INES trabalhar nessa lacuna. Né? Então, a gente faz uma recomendação técnica nessa lacuna e com essas limitações. Eu acho que tem, como o Brito falou, assim, tem muitas discussões paralelas que precisam acontecer. Né? Já tem uma discussão sobre se criar uma agência. Sim, né? Ela já chegou por exemplo, a minuta de portaria. Né? Uma Conitec como uma agência e que tivessem decisões técnicas que servissem para os 2 sistemas e decisões econômicas separadas. Sim. Eu acho que, assim, realmente, não podemos nos esquecer de uma reengenharia institucional. Infelizmente, a gente está no final, não temos mais tempo aqui para discutir, infelizmente, agora que a discussão estava ficando boa, mas foi muito importante, né? Eu acho que a gente está num momento muito oportuno, porque está um processo de revisão. Né? E talvez seja um momento para a gente ter essa discussão, né? Para você levar essas demandas, essas opiniões para a agência, né? Inserir na discussão interna, para que a gente, se ainda não tivermos maturidade para fazer a reengenharia total, que a gente tente cometer o menor número possível de erros, né, nesse processo de construção para atualização do próximo rol. Então, eu agradeço... Eu queria agradecer também, claro, por favor. Agradecer o convite de vocês e poder estar ouvindo. Eu queria colocar para vocês que muito do que a gente discutiu aqui está na nossa pauta, está no nosso radar, mas a gente trabalha com o horizonte possível e o ideal. Né? Então, a gente está no momento em que qual é o passo a mais que a gente pode dar. Né? Então, tem algumas discussões. Agora, a ANS tem tentado fomentar, e eu acho que quando eu falo ANS, corpo técnico, discussões externas à ANS para agir sobre outras questões. E a gente acabou de fazer um estudo lá, e assim, as tecnologias incorporadas não são, nem de longe, o principal aumento de custo das operadoras. Essas 21 tecnologias incorporadas nesses 2 anos, possivelmente não estão gerando esse impacto gigante que outras tecnologias já
dentro do sistema estão. Então, a gente tem que pensar realmente outras questões para lidar com a questão dos Exatamente, custos. talvez até simplificar o processo, né, para ficar mais fácil para todo mundo. Bom, agradeço a todos convidados para um almoço, e gostaria de pedir uma salva de palmas para todos os debatedores.